Então tá. Aí o pessoal vai entrando aí e vai se apropriando. Manda ver, Amora. Então tá. Gente, boa tarde para todos e para todas. Eu já quero deixar aqui meu muito obrigada a todas as pessoas que estão aqui prestigiando a gente, prestigiando o Senac ao vivo. Muito feliz com a presença de cada um aí de vocês. Para quem não me conhece, eu vou tentar me apresentar de uma forma que faça sentido, né? A minha presença nessa live para conversar com vocês sobre esse assunto. Muito prazer, eu sou a Priscila, eu sou educadora, sou feminista, eu tenho me aventurado aí a pesquisar e estudar questões de gênero, sou docente do Senac Osasco, no programa Senac de Aprendizagem, só resumidamente falando, né, para quem não conhece o que é o programa, é, esse programa ele tem o objetivo de preparar jovens e adolescentes para o mundo e para o mundo do trabalho. E essa aqui é mais uma live do projeto Senac ao Vivo, que tem trazido especialistas de diversas áreas para apresentar conteúdos super importantes para esse momento que a gente está vivendo agora. E, por que não dizer, que também servirão para quando tudo isso passar. Bom, o propósito da live de hoje é tentar ajudar pessoas a identificarem, se identificarem em relacionamentos abusivos ou identificarem, né, que estão sendo abusivos em relacionamento e mostrar possíveis formas de denúncia, de ajudar essas pessoas e de nos livrarmos deles também, né? Spoiler, não sei se vocês prestaram atenção, mas eu disse pessoas e não só mulheres. Então, mas e por que, né, que a gente acreditou que esse tema é importante? Mais um spoiler. O que e como as pessoas pensam afetam o nosso estar emocional. Daí a gente já pode imaginar a importância que o relacionamento tem nas nossas vidas, né? A falta de afetividade, de cordialidade, de respeito, de atenção, de elogio até, traz um sofrimento psicológico tão intenso que é capaz de alterar a percepção que temos de nós mesmos e nos faz até adoecer, cair em depressão, ansiedade, incapacidade de adaptação a certos ambientes, transtornos e por aí vai. Nos casos mais extremos, até pode-se chegar até ao suicídio. Uma boa parte da violência advinda desses relacionamentos não são visíveis. E eles vão se instalando, sorrateiros, destruindo a autoestima da pessoa, que fará de tudo para merecer o carinho e a atenção dessa figura maravilhosa que está ao seu lado. E o que tem acontecido com o nosso psicológico nesse cenário, né, de pandemia, de quarentena, isolamento social, isolamento físico? Tem se fragilizado e nos deixado muito mais vulneráveis a esse tipo de violência. Falando da violência visível resultante desse tipo, né, de relacionamento, a superconvivência também tem deixado as vítimas mais em contato ainda com seus agressores. O número de crimes de violência contra a mulher explodiu. Precisamos falar sobre relacionamento abusivo. E no Senac Osasco, a gente tem a Simone, que está aqui embaixo, e ela tem estudado muito sobre esse tema, e ela está aqui hoje para tirar as nossas dúvidas e contar tudo que ela tem aprendido com essas pesquisas, com tudo que ela tem feito para se apropriar do tema. É com você, Si. Olá, gente. Bem-vindos à nossa live. Sejam bem-vindas a todas as pessoas que estão inseridas aqui, tá? Estamos muito felizes de ter esse espaço que o Senac proporciona para gente, essa autonomia, né?
bem como trazer vários assuntos que a gente pode aí também aguçar os nossos sensos críticos, que é uma das marcas valorizativas do Senac, né? E assim como a Pri já se apresentou, vou falar para vocês mais ou menos. Eu sou pedagoga de formação, eu sou professora, né? Não vou ficar falando muito de currículo, não, tá, gente? Porque não vem muito ao caso, tá? Mas já trabalho há 16 anos nessa instituição maravilhosa e eu me sinto muito feliz por fazer parte dela, porque grande parte da transformação da pessoa que eu sou hoje eu dou graças ao Senac, que nos proporciona aí uma educação libertadora, tá? E por que a gente vai comentar sobre esse assunto? A gente sabe que a grande polêmica no momento está sendo a Covid-19, né? E por conta disso, por conta do isolamento, a gente está tendo aí os relacionamentos interpessoais mais, né, cada vez mais aflorados, pela obrigatoriedade aí do convívio, né? Não tem muito por onde fugir. E a gente vai abordar sobre esse assunto, gente, mas no sentido de humanizar os nossos olhares, tá? Será que eu, enquanto Simone, já fui abusiva, já fui tóxica e já fui disfuncional nas minhas relações? Será que eu tenho meu lugar de fala enquanto vítima, bem como eu também já fiz isso nas outras pessoas? Tá? É muito importante a gente abordar sobre esse assunto, né, Pri? Isso mesmo, Si. Então, Si, como que vai rolar aqui, né? O que eu pensei? Vamos ver aí se você concorda. Eu tenho umas perguntas para guiar o nosso bate-papo, que são dúvidas e curiosidades que geralmente surgem em sala de aula e quando a gente acaba discutindo, né, conversando com outras pessoas sobre esse assunto. Mas, como o objetivo aqui é que esse momento seja um bate-papo, né, com as pessoas que estão aí nos prestigiando e, e acompanhando, e que isso seja interativo, eu vou pedir para vocês que estão aí do outro lado colocarem no chat as suas dúvidas, seus comentários, que a gente vai procurar respondê-los durante toda essa transmissão. Mas, caso surjam dúvidas posteriores, ou caso a gente não consiga responder a todas as perguntas, imediatamente após o término dessa live, ela fica gravada nas redes sociais do Senac Osasco, do Instagram e do Facebook. Então, a gente pode continuar conversando por lá também, interagindo. Eu e a Simone, a gente se compromete aí acompanhando as postagens lá dessa gravação, para ir interagindo com vocês, até mesmo porque o objetivo aqui não é fechar nenhum assunto, e sim abrir, né, diálogos e provocar reflexões. Pode ser assim, sim, a gente pode combinar as perguntas que surgem nas discussões, e eu vou colocando aqui as do chat também. O que você Demorou, acha? Mana. Perfeito. Então, tá. Vamos começar do começo, então, né? Simone, como saber que eu estou num relacionamento abusivo? Quais são os fatores que classificam um relacionamento como abusivo? Tá. Então, gente, bora lá. Primeiro, eu preciso contextualizar, né? Na verdade, eu tenho que desconstruir alguns conceitos para a gente criar outras visões e visões corretas e não distorcidas sobre esses assuntos, né? É bom frisar e relembrar por a gente estar numa sociedade estruturada e pautada aonde? No machismo, na sociedade patriarcal, uma masculinidade tóxica, né? Uma sociedade misógina, sexista, né? E também tem muita estruturação ali, né? Voltada para a LGBTfobia. A gente tem que entender que relações abusivas, elas não ocorrem somente com casais héteros, tá? Todas as identidades de gênero aí também estão dentro, né, dessas relações. Eu tenho que dizer para vocês também que a gente tem que saber definir muito bem o que são relações abusivas, o que são relações tóxicas e o que são relações disfuncionais, tá? Porque também se a gente não souber colocar cada definição ali no seu lugar certo, a gente meio que generaliza e banaliza esse conceito, tá?
Foi por isso que eu fui procurar me tornar especialista e estudar aí sobre esse assunto, né? Porque, assim, quantas vezes eu me tornei abusiva, tóxica ou disfuncional e quantas vezes também eu fui vítima disso, tá? Então, é muito importante a gente entender essas questões, tá, Pri? Então, bora lá. Para isso, eu preciso colocar para vocês qual é a diferença desses três contextos, tá? Então, assim, o que é uma relação disfuncional? Gente, relacionamentos disfuncionais, assim como o próprio nome já diz, são relações que não estão dando certo, tá? Ah, mas por que que não dá certo? Literalmente por incompatibilidades, né? A gente sempre cresceu aprendendo, né, que os opostos se atraem, mas não é bem assim que funciona, não, né? Eu vou dar aqui um exemplo meio vago, mas é bom para que faça sentido essa explicação para vocês. Então, por exemplo, eu até brinquei, né? Vamos supor que a se ama sertanejo, né? E tal, ama uma modona aí, né? E o parceiro da Cia adora um rock and roll, pauleira metálica e aí. Então, se os dois não chegarem num acordo, né? E eu só querer ouvir aquilo e ele aquilo, a gente não vai estar funcionando bem, porque a gente não se identifica. E levando para um exemplo que mais acontece já quando os casais estão estruturados, casados, né? Ou num compromisso meio que sério, vamos supor que eu sou toda empenhada em estudar, em fazer projetos, de traçar metas e objetivos. Eu quero uma casa maior, ou eu quero um mestrado, doutorado, e o seu boy lá tá lá, tipo, tá legal, parabéns para você, mas eu não tô seguindo nessa contigo. Então, há de se ver aí que não vai estar funcionando bem legal, né? E tem que fluir para os dois, gente. Tem que ser legal para os dois, tá? Então, isso é um relacionamento disfuncional. Se o que é um relacionamento tóxico? Gente, o tóxico é aquele famoso entre tapas e beijos. Quem nunca ouviu falar, né? Tem até essa música. Então, o relacionamento tóxico é quando os dois estão ali naquele grau, né, de destrutivo, né? Então, por exemplo, um grita, o outro grita também, né? Um quebra o prato, o outro vai lá e quebra também, né? Então, assim, é um relacionamento tóxico ali porque causa mágoa e causa prejuízo aí para essa relação. Na verdade, essa relação ela se torna extremamente desgastável, né? E o abusivo, Pri, é importante eu colocar que toda relação abusiva é onde um dos dois ele exerce o quê? O poder, o controle e a manipulação sobre o outro, tá? Aí, como você me perguntou, né, que agora eu vou para a tua pergunta, porque é bom a gente estabelecer esses conceitos antes, senão fica meio sem sentido. Os fatores que classificam, né, o relacionamento abusivo é a limitação, é a insegurança, são os danos emocionais e o desequilíbrio de poder, né? Então, limitação, o que é isso? Onde um depende do outro para tudo, né? Eu não tomo nenhuma decisão se ele ou ela, né, der um ok, né? Você não tem ali o teu lugar de fala, você não pode decidir nada. Existe a dependência 100% porque a outra pessoa, ela te limita, tá? Insegurança, a vítima, ela fica ali sempre no estágio de apreensão, sabe aquela sensação, putz, estou pisando em vidro, em ovos o tempo todo, ai, eu quero fazer isso, mas eu acho que fulano não vai gostar, ou fulana não vai gostar, então você vive naquela incerteza. Danos emocionais, Pri, quando você está num relacionamento desse, então você tem instabilidades, você tem, né, ansiedade, você também se sente totalmente insegura, e o desequilíbrio de poder, né? E o que vem a ser isso? É a tendência a submeter-se ao outro sempre, né? É a dinâmica aí da submissão constante em que vai prevalecer unicamente a vontade de uma pessoa. Só que para eu fechar essa pergunta, é bom também eu destacar, Pri, que a gente precisa conhecer para poder identificar, mas não de uma forma que esteja generalizando. Até porque, para a gente identificar um abusador, precisa aí de toda uma estrutura aí multidisciplinar,
né, de profissionais para identificar essas características. Mas geralmente os abusadores são narcisistas, antissociais e tem a psicopatia, tá? Então tem o quê? É uma doença, certo? Então a gente também vai poder identificar que existe o abusador nato. É aquele que já nasce, que já tem aquela essência abusiva, tá? Que eu tô falando da patologia, certo? E tem o abusador circunstancial, tá? A gente tem que saber diferenciar. Que é o quê? É aquela pessoa que cresceu em um ambiente disfuncional, tá? Geralmente essa pessoa foi submetida aí a maus tratos, aprendeu aquele padrão, tá? É fruto das circunstâncias e daquele contexto que ele está inserido. Ele repete esse condicionamento, esses padrões, com base nas condições ali que ele vivenciou e foi criado, tá bom? Tá. A gente tem aqui uns comentários da Márcia, maravilhosa, rainha do Egito, do João Alves também. E esses comentários eu vou juntar aqui nas perguntas que eu já tinha, porque faz todo sentido. Faz Eu uma tinha dado, embolada aí, Pri. eu tinha dado um spoiler, lá no começo da apresentação, dizendo que o papo não era só sobre mulheres, né? De Que forma nenhuma. que relacionamento abusivo não acontece só entre casais heteronormativos, onde a mulher é a vítima e o homem é o agressor, né? Aí o João pediu para comentar sobre esse tipo de relacionamento nas relações de trabalho, e a Márcia também falou sobre esse tipo de relacionamento na família, né? E Tá. ela comentou, também fez um comentário que essa é uma oportunidade muito bacana para os nossos jovens, né? Nossos alunos conhecerem as características, né, desse tipo de relacionamento. Então, fala um pouquinho para a gente, Si, quais são os ambientes, né, onde esse relacionamento pode acontecer. Tá. Então, assim, ó, é bom reforçar também, assim como você já colocou, e eu tô colocando também, Pri, que a gente vive sobre alguns padrões conservadores, tipo, ó, a gente não aguenta mais isso, né? Machismo, sexismo e tudo mais. E a gente tem que ter também a compreensão que essas vítimas, né? Isso está na estatística, isso não é a Si nem a Pri que está falando e tirou assim da cartola, né? A gente tem estatísticas que entre 6 e 7 mulheres por dia elas morrem por violência doméstica. E o público mais vulnerável dentro dessa estatística aí, né? É onde entra a questão da sororidade e da dororidade, né? Que são as manas pretas ou negras, como elas quiserem ser chamadas, tá? São as periféricas, né? São as transexuais, tá? Então tá todo esse público aí envolto a esses assassinatos aí diários, que você vê, puxa vida, entre 6 e 7 mulheres mortas por violência doméstica por dia, né? E aí, como é que fica? Para eu estar inferindo, né, inserindo sobre esse assunto, é importante eu colocar para vocês que a gente precisa aí de uma linha do tempo para que faça sentido também todas essas explicações, porque na verdade elas têm que fazer sentido para vocês. Porque essa live é para a gente colocar em prática, tá, gente? Para a gente humanizar cada vez o nosso olhar e as nossas ações, tá? Então, é assim, o relacionamento abusivo, lembra sempre que eu coloquei para vocês. A gente vai ter o relacionamento disfuncional, o tóxico e o abusivo, tá? O relacionamento abusivo, ele já começa sem a gente perceber na família, certo? Porque as primeiras estruturas de nossa vida, as nossas elaborações da moralidade, né, é dada por quem? Pelas pessoas, né, que a gente convive com elas. E elas podem determinar o quê? Nossas crenças, os nossos valores. Essas crenças e valores, eles podem ser limitantes ou não, mas da grande maioria das vezes eles são sim, né? E isso pode se tornar uma relação, eu vou crescer, né, um adolescente ou um adulto aí, que possa ser extremamente agressivo, violento e preconceituoso,
tá? Então, a gente tem que entender que os nossos filhos, por mais que a gente não entenda que temos que cortar o cordão umbilical, os nossos filhos, eles não são propriedades nossas, eles não são propriedades dos pais e das mães, né? Não devemos projetar, gente, influenciar nossos desejos, necessidades e frustrações nas crianças, por favor, né? Porque isso já é um relacionamento aí abusivo, em que o seu filho não tem direito à escolha, ele não pode se vestir da forma que ele gosta. Já começa aí, tipo, putz, nasceu menino, você vai usar azul, nasceu menina, você vai usar rosa, você tem que usar vestido, você tem que usar calça, né? Então já começa uma relação aí abusadora desde a infância. E tem outra questão, Pri, muito importante, né? Eu já passei por isso, a questão da alienação parental, tá? Isso é um relacionamento abusivo, em que chegou o fim do casamento, né? Os pais aí não entram num acordo, porque estão com os egos aí extremamente, né, feridos. E o que que eles fazem? Dificultam e desqualificam um ou outro, né? E o que que acontece com a criança? Ela fica ali perdida e totalmente destruturada, porque a base, que é o acolhimento, o diálogo e a compreensão, ela não tem, tá? Então, relacionamento abusivo na família já começa a partir daí. E se há essa separação, uma alienação parental, pior ainda para essa criança, tá? Aí depois da relação abusiva aí para. Um comentário, né? Se essa, você falou da alienação parental, pensa só na confusão que fica a cabeça da criança, né? Porque vamos colocar aí, né? A mãe se separou do pai, mas pode ser a mãe da mãe, o pai do pai também. Um se separou do outro. Com quem a criança fica, ela fica naquela confusão. Puxa, agora eu não posso mais gostar da outra parte. Eu amo a outra parte Uhum. ainda, né? Porque a outra parte ela pode ter sido uma má esposa, um mau marido, mas continua sendo um bom pai, uma boa mãe, né? E aí Com a criança fica certeza. naquele debate interno. Poxa, mas eu ainda amo meu pai ou minha mãe, mas se eu continuar amando, será que eu não estou traindo a parte com quem eu fiquei? Imagina a lambança, né, que fica na cabeça da criança. Exato, Pri. Pesado. E na maioria das vezes, essa criança ela se sente culpada, né? Então imagina aquela dor, todo esse sentimento aí, essa angústia, esse medo, essa insegurança. Eu não posso demonstrar amor para o meu pai porque eu vou machucar minha mãe. E vice-versa, né? Então, assim, isso é uma relação extremamente abusiva que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Filhos não podem ser nossas projeções, né? Ai, mas o seu pai foi médico, o seu avô foi médico, o seu bisavô foi médico, você vai ter que ser médico também. Não, gente, por favor, né? A criança, ela tem esse como escolher, logicamente, sobre a nossa mediação. Mas imposição é uma coisa totalmente diferente e abusiva. Aí a gente vai para a próxima etapa, né, Pri? A gente sai lá, né, de criança e a gente vem o quê? Pré-adolescência e adolescência, né? Onde acontece também os relacionamentos abusivos. A fase da adolescência, que é o nosso público, né, que a gente trabalha com adolescentes e jovens, é a fase em que eles querem mais ter aceitação e serem inclusos em determinados grupos, né? Principalmente o que eles se identificam. Mas, infelizmente, também é uma fase bastante danada, né? Porque vem a questão do bullying, vem a questão dos apelidos, né? Ai, o nerd, ai, a gordinha simpática, ai, Olivia Palito inteligente, que faz o trabalho de todo mundo e coloca, né, os nossos nomes. Então, essa fase aí também é muito cruel, né? Em relacionamentos abusivos entre amigos, né? Né? Então, Porque assim, não dá nem para chamar de amigo, né? porque assim, o que que você busca numa amizade, né, Pri? Você procura o acolhimento, você procura uma escuta ativa, você procura ali ser cúmplice da pessoa, trocar evidências. Então, assim, é um lugar de conforto e aconchego, né? Mas, gente, existe amigos, né?
que eles interferem na nossa autoestima, tá? Não aceitam a sua orientação sexual, a sua identidade, tá? Não te apoiam em coisas nenhuma. Eles sempre estão, né, se auto valorizando, né? Mas você nunca é bom o suficiente. Você é assim, eu quero que você esteja bem, mas não tão bem quanto eu, né? Eles te humilham, né? Eles não ficam felizes com as suas conquistas. E eu até brinco, né? Aquela famosa UTI, né? Ele vai lembrar de você na última tentativa do indivíduo. Vou lá nos meus contatinhos, né? Vejo que ninguém tá ali querendo me dar atenção no momento. Ah, eu sei que, sei lá, a Simone sempre, né, nunca vai falar não para mim. Então, ela é UTI, última tentativa do indivíduo, e eu sei que vai dar certo. Só que quando a Simone for precisar dessa pessoa, ela não vai estar disponível, né? Então, também para você ser aceito e você ter um lugar ali dentro daquela bolha, né? Na fase da adolescência, você aceita ser a nerd do grupo, porque pelo menos você sabe que estão tirando sarro seu, mas você faz parte de um grupo. Você vai ser a gordinha simpática, né? Você vai ser a quatro olho, né? Então, isso também são relações abusivas, gente, de forma sutis ou velada, mas são, tá? Aí vem, qual é a próxima fase da nossa vida, Pri? Criança, adolescência, o que acontece com a gente? Ai, por mim, eu voltaria a ser criança de novo. Mas a gente não pode, a gente vai trabalhar, né? Sistema capitalista, eles já formam a gente assim de uma forma, né, totalmente alienada. Consumo, né, produção e consumo, infelizmente, mas a gente tem que quebrar, né, esses conceitos aí. Então, a gente adentra o mundo corporativo, o mundo do trabalho, né? E se não for uma empresa saudável, que tenha uma cultura, visão, missão e valores, né, que acolham, né? Porque uma empresa inteligente, ela trata muito bem seus funcionários, né? Mas a gente sabe que nem toda empresa é um Senac da vida, não é verdade? Então, a gente vai ter aí esse relacionamento abusivo no trabalho, tá? Em que a gente vai identificar, principalmente, volta a repetir, se for por conta dessa estrutura machista e patriarcal que a gente vive, se esses gestores, né, poder, forem homens, tá? Então, o que pode acontecer? Mas existem mulheres abusivas também, tá bom, gente? Eu não tô aqui para crucificar homem, não, pelo amor de Deus, não é essa a intenção. Mas, sabe aquela pessoa que te mina o tempo inteiro, né? Você tem lá uma super ideia, um super projeto, aí a pessoa vai lá e te interrompe. Aquela pessoa que pega no teu pé o tempo todo, que fica em cima de você, ó, nossa, caramba, por mais um segundo você chegaria atrasado, né? Aquela pessoa que ela quer exercer o poder sobre você. E ela fica também testando o tempo todo ali o seu grau de capacidade, ou também ela pode te excluir, né, das reuniões, das decisões, das informações. Isso não é legal. Uma ação, né, muito, que acontece muito nas empresas aí, quando se tem um relacionamento abusivo, que a gente chama, né, Ai, gente, deixa eu ver se meu inglês tá bom, tá? Porque eu só entendo de nordestinês, tá? Mas é o Menterrupt, Menterrupt, tá? Ele faz o quê? É aquele famoso cara, ou pode ser a mina também, que te interrompe o tempo todo, né? Então você tá lá discorrendo sobre a sua ideia, toda feliz, olha meu projeto e tal, e o cara vai lá e te corta, ou a mina, o cara vai lá, te corta e você fica tipo, ué, ele ainda te corta e ainda pega a sua ideia e faz como sendo a dele. Ô, Né? Si, ó, te cortando, não tem aquele caso também que você tá falando aí, vem alguém te interrompe e fala aquilo que você já falou? Por exemplo, tem o caso do... Brincadeira, era só para mostrar como funciona. Abacaxi, Pri. Ó, vamos lá, ó. Corta, bora pro próximo.
Tem muita gente que faz isso. E uma coisa que eu acho estranha também, Pri, às vezes isso acontece a mim também, em competição entre mulheres, tá? Isso acontece muito em empresas, tá? Como eu falei para vocês aqui, eu não tô querendo difamar aí, né, o gênero masculino de forma nenhuma, tá, gente? Tem muita mulher que tem a questão da rivalidade e competição também dentro das organizações. Né? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com esse olhar, porque eu acho que hoje não, desde que o mundo é mundo, a mulher, é tão difícil ser mulher, né, que dirá ser mulher trans, que dirá ser mulher negra, que dirá ser mulher, né, aí mais vulnerável, a gente precisa tanto sei lá, da sororidade, da dororidade, né, que é a dor das minas negras. A gente precisa tanto do apoio uma das outras, porque eu acho que não cabe mais isso, mas a gente cresceu, né, sobre essa cultura aí da competição e rivalidade. E a gente tem que estar aí sempre ninguém solta a mão da outra, e é isso, porque não vai dar certo. Tem a questão do gaslight, também, gaslight eu soube falar, vocês viram, gente? Tem a questão do gaslight, né? Que a pessoa, tipo, fica tanto ali na sua cabeça, né? Nossa, será e tal? É isso mesmo? Você tem certeza? Que daqui a pouco você se coloca no papel de louca. Eu falei, nossa, mas será que é isso mesmo? Nossa, será que eu falei isso? Gente, mas será que eu tô errada, né? Aí vem aqui, Pri, será que você acha que eu tô errada e todo mundo tá certo? A pessoa coloca em xeque ali, né, a tua integridade aí psicológica. E você já nem sabe mais o que você tá fazendo, de tanto que aquela pessoa ali fica, né, invertendo a situação, né, da sua colocação, tá? Uhum. A gente tem que tomar cuidado também, né, Si, com aquela que vem na sutileza, né? Aquele chefe que já vem te elogiando assim, nossa, Simone, só você sabe fazer aquele relatório. Ai, Simone, se não for você que fizer o relatório, vai sair tudo errado, Simone. Mas eu preciso dele para hoje. Será que você não pode ficar até mais tarde, não, para terminar esse relatório? É. Ô, Pri, a gente tá assim, né? É como se fosse, de fato, uma linha muito tênue, né? A gente tem que se policiar a todo momento, porque assim, eu não estou me eximindo, né, de que eu nunca estive nesses papéis, até porque eu fui procurar fazer esse curso de especialista em relacionamentos porque eu precisava, né? Ou porque eu estava em lugar de fala, ou porque eu também poderia estar colocando isso, né, ali em prática. Eu vou te falar uma coisa, às vezes eu me acho tóxica ou disfuncional com gente que só reclama de tudo, sabe? Aquele tipo de perfil de gente, ó vida, ó céu, ó azar, sabe? Então, assim, eu não tenho paciência com essas pessoas que vivem reclamando de tudo ou vivem colocando interferência em tudo. É lógico que é bom a gente ter o plano A, B, né? A gente está ciente dos pós e dos contras. Mas eu me policio porque eu sei que com esse perfil de pessoas que sempre coloca empecilho, obstáculo e reclama, eu já sei que se respira 100 vezes, né? Não é nem contar, e não responde agora. E se precisar, nem responda, porque não tem problema também você não responder. Porque é melhor do que você ficar se expondo, né? Porque a gente vira o jogo, né? A gente de vítima, a gente pode passar a ser o vilão. Então é muito importante a gente reconhecer também os nossos lugares. Até quando eu fui abusada e até quando eu sou a abusadora, né? Isso é Bom, muito importante também. Né? Mas eu vou ter paciência com ó vida, ó céu, ó azar, né? Porque, gente, bora lá. O mundo não espera, né? Mas enfim, sem positividade tóxica também, porque não é legal. Então a e gente vai, depois do trabalho, se a gente vai para onde? a gente se lasca. Tô brincando, gente. Então, bora lá, né? Porque tem que, ó, a seriedade. A gente casa, às vezes ou não, a gente às vezes junta as escovas de dentes, né? Mas a gente tem um relacionamento aí, um compromisso que é dito como sério, né? A lealdade, né? Entre os casais aí que volta a repetir, gente que pode ser casais com todas as identidades de gênero, porque a gente não pode, enquanto educadora, deixar ninguém de fora, porque isso é exclusão.
tá? Então, Pri, a gente casa, a gente, sei lá, mora junto, sei lá como é que se dá o nome disso, né? E o que diferencia dos mais? Um relacionamento o abusivo, eu vou colocar para vocês o que não ser que fica bem melhor, né? Um relacionamento, né, amoroso, a gente não oprime, a gente não agride, a gente não te afasta dos entes queridos da família, tá? A gente não tem ciúmes excessivo, a gente não proíbe a você passar um batom vermelho ou usar um shorts curto ou uma mini saia. A gente não trai, a gente não controla, a gente não manipula, a gente não mente, a gente não intimida, tá? Porque isso tudo, gente, é abuso de poder que é estabelecido sobre a vítima, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com esses sinais, né? Tipo assim, nossa, ele falou para mim que eu não posso sair de mini saia, né? A gente já criado que tudo lá, né, é o conto de fadas, o príncipe encantado, né? Que viveram felizes para sempre. Então, assim, eu vou entender, né? A mina iludida. Nossa, ele me ama tanto que ele tá cuidando de mim, ele não vai deixar eu sair de mini saia. E não, gente, pelo amor de Deus, bora acordar. A gente não tem que mudar de personalidade para agradar ninguém, tá? E se você não agrada, beijo e não me liga, né? Cada um aí com a sua identidade e não vamos mudar o que a gente é sem prejudicar ninguém, porque o outro não aprova. E desde quando a gente precisa de aprovação de alguém para a gente ser o que a gente quer, desde que não faça mal para mim e nem para o próximo, né, gente? Bora pensar nisso daí. Faz sentido para vocês? Faz sentido Sim, para você, Pri? total, total. Ô, Si, tem alguns comentários aqui, né, que estão reafirmando tudo que você está colocando para gente. Colocaram assim, é muito difícil, né, sair de uma relação abusiva, de Sim, uma relação tóxica, muito mesmo. sim. E que a vítima se sente culpada até por isso. A gente vai falar disso também, né, Si? Vamos. É, eu acho que a gente já pode até entrar nesse assunto, aproveitando o comentário, né? Porque Isso. as violências, o porquê que é difícil, né? Sair as violências, elas nem sempre Uhum. são visíveis, né? Como eu dei um spoiler lá no começo da live também, elas podem ser invisíveis e não é só aquela que a gente veja de cara que a pessoa apanhou, que tem as marcas no corpo da pessoa. Tem violências que deixam marcas internas e que às vezes até é pior, né? Porque são mais difíceis de identificar. Aí o outro não vê a gente, se a gente não se conhece, se a gente não olha para dentro, a gente acaba não conhecendo. Então, tem como a gente definir? Tem outros tipos de violência? Eu sei que tem a física, né, que são as mais conhecidas, a psicológica, mas tem outras também, Tem sim, para sim, gente. Pri. Então, bora lá. Às vezes se torna assim tão difícil da gente sair, porque parece que a gente discorrendo é uma coisa mega fácil e não é, né? É só quem tá ali no lugar de fala para entender. Então, bora lá. Então, a gente tem aí cinco tipos de violências, tá? A gente tem as visuais e as invisíveis, né? Então, a gente tem a violência física, que é aquela entendida como qualquer conduta que ofenda o quê? A integridade ou a saúde corporal da pessoa, né? Então a pessoa te machuca, te empurra, te bate, te amarra, te chuta, te violenta. Então essa é a agressão aí física e visual. A gente também tem a psicológica, que a gente chama da violência ali invisível, tá, Pri? Que é o quê? Qualquer conduta que cause um dano emocional e diminuição aí da autoestima de quem da vítima, né? Então, a pessoa te humilha, te insulta, te isola, te persegue e te ameaça, tá? Tem a questão também da violência moral, que é outra invisível, né? Quando o agressor atribui à mulher, né, fatos que maculem aí a sua reputação, né? A pessoa te comete injúrias, ela ofende a dignidade dessa vítima, né? A reputação moral dela, críticas mentirosas, né? E isso é muito comum, gente, nas redes sociais,
tá? Difamar as pessoas aí com essa violência moral. Tem a violência patrimonial, que é a grande maioria, por isso que as pessoas não se desvencilham dessa relação aí, tóxica, abusiva, destrutivas, porque ela tem filhos, ou ela não tem aí uma autonomia, porque não teve o privilégio de estudar, de ter um trabalho, e ela se mantém aí porque ela sabe, putz, onde que eu vou morar? O que que eu vou comer? O que que eu vou vestir? Eu vou tirar o conforto dos meus filhos e eu vou para onde, né? Porque a violência patrimonial, econômica, o que que ela faz? Ela retém aí, ela subtrai, né? Parcialmente ou totalmente aí pertences da mulher, tá? Ou da vítima, que é o instrumento de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e os direitos, né? Os recursos econômicos. Então ela fica, né? À deriva. E tem o último aí, o último tipo de violência, porque a gente falou da física, da psicológica, da moral, do patrimonial, a violência sexual, tá, Pri? Essa conduta aí que constrange a mulher, né, a manter ou participar, querendo ou não, quer dizer, não querendo, né, de relação sexual não desejada, né, ela é forçada, ela é obrigada a se prostituir, ela é obrigada a tomar ou não tomar aí, né, o anticoncepcional, ela é obrigada a fazer aborto, né, e tem toda essa violência aí sexual. Obriga a você praticar ações sexuais, né, e te tira os direitos contraceptivos aí ou do parceiro, né? Esses são tipos aí de violências, tá? Por isso da importância, né, de uma educação feminista desde a infância, para a mulher não achar, né, para a criança, a menina que assume esse papel de gênero, não achar que o lugar dela é só no tanque, na pia, na cozinha, em casa, de servir, né, o papel de ser a serva do homem, né, por isso eu acredito numa educação feminista e antirracista também, né, mas esses são conversas para uma outra live. Outra live, gente, já peçam aí. Você falou aí dos tipos de violência, beleza, mas existe tipos de vítima, tipos de abusador? Tem como a gente definir um perfil para essas pessoas ou não? Tá todo mundo sujeito? Existem características em comum? Não sei. Como que se a gente poderia definir um perfil aí para a gente se reconhecer e reconhecer o outro também? Então, amiga, tem sim, né? E tudo isso eu volto lá no começo dessa live, que é sobre o quê? A nossa cultura opressora, né? Machista e patriarcal, tá? Que nos oprime desde criança, né? Então, assim, a vítima, ela é geralmente, que são, né, alvo aí desses abusos, ela é mais vulnerável. Por quê? Ela foi criada sob crenças limitantes, certo? Né? Ela aprendeu, sei lá, que mulher tem que crescer, cuidar da casa, reproduzir e ser ali ao dispor do marido, né? Ou do companheiro, não sei, tá? Então, gente, essas mulheres elas podem crescer, essas vítimas elas podem crescer, aquelas pessoas que amam demais, elas se tornam codependentes demais, elas são suscetíveis à opinião alheia. Nossa, você postou essa foto no Instagram? Não acredito. Aí eu vou lá, corro e apago, né? Porque eu tô com medo do que os outros estão julgando ao meu respeito. E que eu sou, só eu sei, né? O que eu me construí, o que eu me tornei enquanto pessoa. Mas quem tem o privilégio de ter essa estrutura, ok. E quem não teve, né, gente? Essas pessoas, elas são influenciáveis, elas são super protetoras, têm pouco ou nenhuma autonomia, autoestima, amor próprio, autocuidado, autoconhecimento, autoconfiança e todos os autos aí bem amena, tá, Pri? E o perfil aí dos abusadores, né? Geralmente são pessoas egocêntricas, intensos e sedutores, instáveis, têm poucos amigos íntimos e muitos sociais. Eles não se interessam pelos sentimentos das pessoas, né? São as pessoas que não têm empatia, né?
Ela quer que a atenção seja focada extremamente nela, porque ela é a estrelinha do momento, né? Se vitimiza e condena os ex ou as exes, né? Os ex. Aí, não consegue estabelecer empatia, como eu já coloquei. Infelizmente, que eu já falei que isso é provindo de uma patologia, tá? Sente prazer sádico aí, né? Em ver as pessoas sendo abusadas, né? Com brincadeiras, sabe? Quando você fala assim, a brincadeira quando a gente colocar uma brincadeira, a brincadeira tem que ser engraçada para os dois, não só para um. Então, né? Então é isso daí, esse perfil, né, dessas pessoas. Beleza, se tem muitas perguntas aqui direcionadas para. Tá, e como procurar ajuda, como se fortalecer, como ajudar essas pessoas. Então, juntando tudo aqui, se como a gente faz para se livrar de um relacionamento desses, como que a gente faz para se ajudar, para ajudar o outro, para sair fora, para se autopreservar, sei lá. Tá, então Aí bora lá. teve alguns Vou comentários sobre a tentar ser breve, porque eu tô vendo que a nossa live, meu Deus, já deu uma hora, então vamos lá. Gente, primeira coisa, não elejam babacas, né? Porque assim, a gente é meio que. Como é que a gente coloca essas pessoas no poder que abusam da gente, que tiram os nossos direitos, né, até os nossos deveres, e a gente tá lá voltando e batendo palma, né? Então, assim, em primeiro lugar, não elejam babacas, né? Então a gente tem que voltar em pessoas que estejam aí, né, voltadas aos movimentos, às pessoas mais vulneráveis. Depois, por eu ser educadora, eu defendo muito uma educação, né, que vale a pena desde a educação infantil, gente, porque a educação infantil é um dos primeiros pilares para que a gente erga toda essa casa, né? Então, educação infantil de qualidade, educação infantil já que fale sobre política, sobre educação sexual, porque quando um cara for mexer com uma criança de 3, 4, 5 anos, ela vai saber que aquilo é errado, tá? Por favor. Então, assim, terapia eu sei que é muito legal, mas, gente, se a gente tivesse uma educação foda de qualidade, a gente evitaria muitas questões, né, que destroem aí a humanidade. A gente precisa nos autoconhecer, a gente precisa ter inteligência emocional, porque a inteligência emocional ela nos ajuda a proteger, né, de pessoas que estimulam aí nossas emoções de forma inconsciente para nos manipular, tá? A gente precisa ter responsabilidade afetiva, a gente precisa não ter a rivalidade quanto às manas, pelo amor de Deus, nada de competir e rivalidade entre nós. E a gente precisa de uma comunicação não violenta, por favor. Observar sem julgar, identificar sentimentos, assumir responsabilidades pelos nossos sentimentos e fazer pedidos, tá? Eu acho que isso, logicamente, tem todo aí o poder, né, da terapia. Super concordo, faço. Nossa, porque a gente precisa organizar as nossas ideias, né? Ui! Nossa, assim, é muito importante, né? A gente se conhecer, saber nomear os sentimentos, isso que você falou da educação desde a infância, sabe? Aprender, olhar para a diversidade como sendo um valor e não uma coisa ruim, excludente, né? Se você se conhece, se você sabe, se a gente tem uma educação por sentimentos, né? Você não vai aceitar tudo que falam para você, você vai colocar um limite na participação do outro na sua vida, né? Mas tá, aí a gente vai se conhecer, tô forte e tal, mas e tem gente que não tá, que não teve essa oportunidade. Quem tá de fora, assim, e tá olhando e tá vendo que tem alguém que tá dentro de um relacionamento abusivo, o que que a gente faz? Mete a colher, não mete a colher, como ajudar? Porque assim, quando a gente está no relacionamento abusivo, teve até um comentário aí que fala que fica difícil enxergar, que muitas das vezes a gente só enxerga quando o relacionamento acaba. Fica tudo muito turvo, né? Fica tudo embaçado, a gente não vê. Eu acho que todo mundo já passou por isso um dia, de ou estar ou de ver alguém no relacionamento abusivo e fala, caraca, como essa pessoa não vê que ela tá passando por isso? Mano, tá muito na cara, como que ela não vê? E aí,
tem muito daquilo que a gente vai, o abusador mina, né, a identidade da pessoa que está ali com ele, ela vai perdendo todas as características, ela vai deixando de ser ela e vai começando a ver o mundo pelos olhos dele. E aí, quando ele não tá, ela não é nada. E se ela não é nada, como que a gente fala? Amor, acorda, olha o Tá. que você está fazendo com a sua vida. Então, bora lá. O intuito dessa live, em nenhum momento foi tipo, acorda, né? Porque a gente não tá aqui para julgar ninguém. Eu acho que assim, nada melhor do que a gente. Uma coisa é você oferecer ajuda, outra coisa é você induzir a pessoa a fazer o que você quer que ela faça. É extremamente diferente, né? Então, em briga de marido e mulher, se mete a colher sim. Por quê? O teu silêncio é o fazer acontecer, né? Então, graças às deusas aí, super poderosas e maravilhosas, a gente tem vários movimentos, inclusive a gente está no mês do Agosto Lilás, que é para denunciar aí as violências domésticas, sim. A gente tem aí a Lei da Maria da Penha, tá? E a gente tem que denunciar mesmo, a gente tem que descalar 180, né? Porque assim, é como eu falei assim, teu silêncio, ele deixa acontecer e você está sendo conivente, tá? Então, assim, também para você não julgar, você não precisa jogar, você precisa ter um parâmetro, você precisa ter referência. Então, se eu vejo que a Pri está dentro de uma situação dessa, eu posso ir na sutileza, Pri, olha esse artigo, você leu, o que você achou? Olha esse vídeo, olha essa série, né? Olha esse tema, né? O que você achou disso, né, gente? Eu não preciso impor, né, a minha certeza. Eu preciso ajudar essa pessoa a ver aquilo que ela não está enxergando, tá? Beleza, sim. A gente, eu posso dizer que o relacionamento abusivo, ele é ruim para a vítima, lógico, mas também é ruim para o agressor, né? Porque pensa, lógico que em graus super diferentes, né? Mas ele acaba sendo pesado, exaustivo, ter alguém, quando a gente tem alguém seguro do nosso lado, olha que delícia que é, né? Você poder trocar, é a melhor coisa, a entrega, tem crescimento, acrescenta, não é mesmo? E a gente já está chegando no final. Para a gente encerrar a live, mas não para fechar o assunto, para abrir mais ainda, você falou lá no começo, da live que muitas das coisas acontecem, né, quase tudo, porque a gente está numa sociedade que é estruturada por preconceitos. Falou do machismo, do patriarcado, da misoginia, e tudo está ligado com a ideia que nos é imposta do que é ser homem, do que é ser mulher, essas caixinhas aí que a gente tem que se moldar para caber, né? Às vezes até se mutilar, cortar pedaços para poder caber nessa caixinha aí. Eu acabei de dizer que é péssimo, né, para quem se relaciona com esse tipo de pessoa, pautada por esses preconceitos, mas é ruim também para essas pessoas. E não adianta só, né, se a gente ficar aqui falando, tentando ajudar, o lado de cá, as pessoas a se defenderem, a se livrarem desse tipo de violência, se o outro lado não estiver disposto a refletir e a mudar também, né? Ele vai continuar se achando no direito de agredir. Então, a gente precisa revisitar com urgência o significado do que é ser homem. Então, bora conversar sobre masculinidade também. Aí eu queria fazer um jabazinho aqui. Eu fiz um vídeo que está lá no meu canal do YouTube, professora Priscila Melotto, falando sobre esse assunto, e ele faz parte de uma playlist que eu estou criando com muito cuidado, com muito carinho, que se chama Educação Feminista e Antirracista. Confiram lá e bora conversar. Aí eu queria deixar uma frase aqui também, em homenagem ao nosso supervisor educacional, Mauro, porque toda vez que eu vejo que eu vejo sobre essa peça, sobre esse livro, eu lembro dele, A Alma Imoral. Quando a Clarice Niskier diz o seguinte: haverá maior solidão do que a ausência de si? Não mesmo, Pri. Por isso que o autoconhecimento, a autovalorização é tudo. E a gente precisa ter oportunidade para isso, né? Por meio de uma educação, né, que tenha sentido para a gente.
Gente, muito obrigada. Estou aqui agradecendo a Jéssica, ao Bitu, a Cláudia. Eu quero agradecer também aos Osasco Web, Conectando Osasco, que divulgou aí a nossa live, né? Sigam a gente, que a gente possa esclarecer outros assuntos. Priscila Meloto, com 2 R's. Arroba Dois T's. Dois T's, né? T de T. @Aline Altarego. E venham também no YouTube Trilha Senac Osa, tá? Porque nós, docentes, falamos de vários assuntos super pertinentes, né? Aí para uma educação libertadora, de senso crítico, empreendedora, tá? E bora lá, fechamos, Pri, a nossa live. Temos uma live? De mamiletes aqui. Sim, eu tenho a sensação de uma deliciosa live. E você? Temos sim. Com amores múltiplos, porque a gente não pode falar certas palavras aqui. Bate aqui, Pri! Uhul! Beijo, gente! Venham para o programa Aprendizagem, venham para o Senac Osasco, venham para a trilha Senac Osa, que está no YouTube, tá? Venham aí. Estranho, né? Eu falando assim, era para cantar, viu? Ah, tá. Como é que é? Ai, eu não sei qual música que é. Não aprendi a dizer adeus, mas deixe ser feliz, tem lágrimas no olhar. Beijo, gente. Derruba a gente aí, senão o Instagram vai derrubar. Adorei! Beijos e obrigada a todos, meus alunos, minhas alunas, todos vocês, meus colegas de trabalho. Beijo, muito obrigada, gente. Foi uma experiência, assim, maravilhosa. Pri, obrigada pela parceria, mana. É nóis. Obrigada, Priscila. Fala obrigada, Simone. Obrigada, sim. Vai, Pri. E que